Êxodo 1, no versículo 22, diz assim: certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o povo, a todos os meninos, a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Vamos ler o capítulo 2 agora. Diz assim: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro do seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entrementes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança, era um lindo menino e chorava, e declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva este menino, amamente-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Amém? Quantos aqui conhecem a história de Moisés? Já ouviu falar sobre ele, não é? O grande libertador de Israel, reconhecido até hoje pelo povo judeu como um dos grandes homens, não é? Levantados por Deus para a nação de Israel. Conhecido pelas 10 pragas, pela abertura do Mar Vermelho, pelos 10 mandamentos. Tantas coisas Moisés fez, não é? Foi levantado por Deus na sua geração. Mas sabe, queridos, que quando Moisés nasceu, havia sobre ele uma sentença de morte. O faraó, preocupado com o crescimento dos hebreus na sua nação, no seu país, estavam crescendo muito, se multiplicando muito, ele dá uma ordem às parteiras que matem todos os meninos. As parteiras não obedecem a esse comando, então ele dá uma ordem aos seus soldados, ao seu povo: todos os filhos dos hebreus, homens, devem ser jogados no Nilo, não é? Para morrer. Então, queridos, havia uma sentença de morte sobre a vida de Moisés. Mas, graças a Deus, Moisés não morreu. Amém? Moisés, ele conseguiu viver para fazer a história e mudar a história. Não é? Foi um personagem importantíssimo. Mas nós não podemos esquecer que Moisés, ele só não morreu porque a mãe dele decidiu se posicionar naquela situação. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem hoje, seria: levante-se por sua família. Amém? Porque assim como aconteceu com Moisés naquela situação, todos nós podemos passar por circunstâncias que se levantam contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos casamentos, contra a nossa vida financeira, familiar. Todos podemos passar por determinadas circunstâncias, por determinadas adversidades, desafios, assim como Joquebede, a mãe de Moisés, passou. E sabe, queridos, ela poderia, diante daquela sentença de morte, ela poderia ter aceitado aquilo e ter tido um posicionamento inerte. Não, é isso mesmo, é Deus quem quer assim, então eu vou entregar o meu filho para ser jogado no Nilo e para morrer. Mas não é isso que nós vemos em Joquebede. Ela simplesmente não aceitou aquela situação. E ela se posicionou e se levantou em defesa da sua família. Deixa eu te falar, sabe que a sua família é o bem mais precioso que Deus te deu? E eu e você devemos nos levantar
com toda a nossa garra, com toda a nossa força, sempre que necessário, em defesa da nossa família. Sempre que percebermos que a nossa família está correndo algum tipo de risco, que a nossa família está correndo algum tipo de ameaça, meu querido, minha querida, não fique inerte a isso, mas se levante e se posicione em defesa da sua família. Amém? Moisés só existiu para contar uma história, não é? E para mudar uma geração, porque a mãe dele se posicionou, não aceitando aquela sentença. Talvez hoje você está aqui e existe uma sentença sobre os seus filhos. Ah, não vai dar certo, esse menino não tem jeito, esse menino não quer nada com o Senhor. Você como pai e como mãe, não aceite esse tipo de relatório, não aceite esse tipo de sentença, mas se levante em favor da sua família. Eu creio que Deus está nos chamando para sairmos de uma posição inerte, de uma posição em que nós só vemos as coisas acontecerem. Deus não chamou você para assistir as coisas acontecendo, para ver muitas vezes o diabo cirandando na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos seus filhos, nos seus negócios. Não, Deus te chamou para que você se levante em cada situação e se posicione em defesa da sua família. Como eu posso me posicionar? Você pode se posicionar em oração, orando pelos seus, orando pelo seu casamento, intercedendo por sua família. Pense, amazinho, em um investimento que vale a pena. É você dedicar tempo diário de oração pela sua família. Dedique tempo diário, não espere apenas o último domingo do mês em que nós vamos falar sobre família, para que aqui você ore por sua família, mas todos os dias, homem e mulher, compreenda o seu papel nessa casa. O homem como sacerdote, a mulher como ajudadora, como mulher sábia. E todos os dias dedique tempo à oração pela sua família, pelos seus filhos. Cerque todos com oração. Declare que o maligno não toca. Se levante em oração, se levante em autoridade em favor da sua família. Repreenda toda ação maligna contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos, contra a sua vida, contra a saúde de vocês, contra as finanças de vocês. Você homem, você mulher que está aqui, você tem autoridade nesse lar, você tem autoridade sobre essa casa. Existe uma autoridade espiritual. Havia essa autoridade para defender o seu casamento. Mas não apenas isso, nós podemos nos levantar também, fazendo aquilo que é preciso ser feito. Joquebede, ela fez aquilo que precisava ser feito. Ela fez aquilo que ela podia fazer. Talvez ela não pudesse fazer muita coisa, mas pensando no melhor para a sua família, ela fez aquilo que ela podia fazer. Amados, com certeza houve ali uma inspiração divina sobre a vida dela, e ela seguiu aquela inspiração. E deixa eu dizer para você que está aqui, Deus te dá inspirações para que você possa proteger a sua família. Deus te dá inspirações. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas por dentro você vai perceber que algo não está bem com o seu cônjuge, com os seus filhos. Tem alguma coisa acontecendo por trás. Parece que está tudo bem, mas dentro de você percebe, existe uma inspiração divina. E você se levanta e repreende toda ação maligna. E você se levanta em oração. Outra coisa, Deus nos dá inspirações divinas, amados, para o bem-estar da nossa família. Deus deu uma ideia a Joquebede, aquilo ali foi uma ideia que ela teve, uma ideia vinda da parte de Deus para proteger o seu lar. Sabe que Deus quer te dar ideias para o bem-estar da sua família? Deus quer te dar ideias para você prosperar. A Bíblia fala que o Senhor é aquele que nos capacita a produzir riquezas. Deus quer te dar ideias, queridos, para que você possa proporcionar coisas melhores à sua família. E nós precisamos nos levantar, sair da inércia e dizer, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, eu vou seguir a inspiração de Deus. E sabe, amado, se a gente for parar para pensar, a inspiração de Deus na vida de Joquebede não parecia ser muita coisa. Porque, mas no natural, não é aquele bebê naquele cesto, na verdade ela fez uma pequena arca para a criança. A palavra cesto aqui é a mesma palavra usada para a palavra arca, quando Deus fala com Noé. Então, a mesma estrutura que Noé fez naquela arca grande, ela fez uma estrutura pequenininha,
não é? Deixou bem impermeável e colocou o seu bebê ali. Agora, gente, o que é que ia acontecer depois? O que é que ia acontecer depois com aquela criança? Ela não sabia, mas ela seguia uma inspiração para o bem da sua família. E a mensagem de hoje é: levante-se por sua família. Levante-se em favor da sua família. Ore mais, se consagre mais e siga as ideias, as inspirações que Deus te dá. É tempo, queridos, de nós nos levantarmos decididos e dizermos: eu vou me levantar com as inspirações que Deus me dá, com as ideias que Deus me dá, e a minha família vai parar de passar por privação. Sabe que não é vontade de Deus que a sua família passe por falta, por privação, por necessidade? Que seu filho te peça algo e você não possa dar. Amado, se a situação está assim hoje, não tem problema, a gente não precisa se condenar, mas a questão é: não fique acomodado com uma situação como essa. Seja qual for a situação pela qual você esteja passando em sua família, seja qual for o desafio, a dificuldade no casamento, no relacionamento com seus filhos, nas finanças, nos negócios, não se acomode nessa situação. Deus pode reverter esse quadro. Agora é preciso de quê? De um posicionamento nosso. Eu olho uma passagem como essa, mas eu vejo uma mulher que se posicionou. Eu vejo uma mulher que se posicionou, que não aceitou aquela realidade que ela estava vendo. Ela se levantou e ela disse: eu posso mudar essa realidade. E aí ela se abre para uma ideia divina, ela se abre para uma possibilidade divina. E, queridos, era algo que parecia ser muito pequeno, era algo que parecia ser muito simples. O que iria ser de Moisés depois que ela botasse naquele cesto e fosse ali para o rio Nilo? Ninguém sabe, mas sabe, queridos, quando você segue uma pequena inspiração da parte do Senhor, e você se levanta nisso, em favor da tua casa, da tua família, o restante, o próprio Deus faz. O restante, o próprio Deus faz. Então, é tempo, queridos, de nós nos posicionarmos. O que é que eu posso fazer por minha família, Lenane? Ore mais. Se consagre mais. Jejue. Faça jejum e oração em favor da tua família. Trabalhe. Trabalhe para sustentar a sua família, para prover a tua casa. E esse é um comando principalmente para os homens, porque essa função de provedor, ela é para os homens, mas isso também não impede nós mulheres de sermos auxiliadoras nisso também. Assim como o homem pode auxiliar na casa também, né? Glória a Deus, não tem problema. Amém? Então, nós podemos nos levantar em oração. Você pode jejuar, se posicionar, tirando tempos de jejum por sua família. Um posicionamento que você pode tomar em favor da sua família é congregar. Traga a sua família para a igreja. E nesse quesito eu posso dizer, nós mulheres temos uma responsabilidade enorme. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Se a mulher não quiser vir para a igreja, a família toda não vem. Se o homem insistir, ele aguenta alguns domingos, depois ele para. Pelo poder de influência que a mulher tem, que Deus deu à mulher. Agora, se a mulher disser a gente vai para a igreja, a gente não vai faltar um culto, o homem perde até o futebol e vem com ela. Quando a mulher se posiciona, nós vamos congregar. E nisso, o que é que você está fazendo? Você está se levantando em favor da tua família, porque não tem melhor lugar para o teu marido estar do que aqui, mulher. Não tem melhor lugar para os seus filhos estarem do que ali no departamento infantil, do que no Verbo Team, do que no Joy. Não tem lugar melhor. Aí quando a mulher se levanta e diz, eu vou congregar. Aí o marido, não vou não hoje. Você vem só, você vai ver se depois ele não vem. Vem, Deus nos deu essa capacidade, essa sabedoria para influenciar. Então você pode orar, você pode jejuar, você pode se consagrar. Congregue. Outra coisa, profetize sobre o seu lar. Declare palavras de bênção sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o teu marido, sobre o seu casamento, não é? Se aperfeiçoe naquilo que você faz. Deseje crescer para dar uma condição melhor aos seus filhos. Amém?
Graças a Deus a gente só tem essa vida, mas depois daqui é a vida eterna com o Senhor. Mas nesse tempo que Deus nos deu aqui, dê o seu melhor em tudo que você faz. Se aperfeiçoe, queira crescer, esteja alegre, esteja satisfeito, esteja grato, mas não esteja acomodado. Você entende a diferença? Eu posso estar satisfeito, o apóstolo Paulo falou, esteja satisfeito, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso estar feliz, grato ao Senhor, mas eu não preciso estar acomodado. Nós podemos mudar a história da nossa geração. Entende? Seus filhos e seus netos podem viver uma história diferente da que você viveu, só com um posicionamento teu hoje. Então, se aperfeiçoe naquilo que você faz, não é? Procura crescer nisso. Invista em seus filhos com o seu melhor. Se você pode, se você tem condições, às vezes eu vejo pessoas, amadas, que têm dinheiro para comprar uma Hilux e botam o filho em escola pública. Amado, se a sua condição é essa, de colocar o seu filho na escola pública, Deus vai abrir as portas, ele vai estudar na melhor escola pública. Como tem um casal aqui na igreja que a filha foi aprovada, né, para a escola militar, e eles contaram esse testemunho. Deus vai abrir as portas, entende? Quando você se posiciona. Agora, amados, a pessoa tem condições de investir na vida dos filhos, de proteger aquela criança, de investir nele para que ele tenha um futuro ainda melhor, mas prefere investir 400 mil num carro. O carro fica, meu amado, aqui na terra. Agora, quem vai para a eternidade são eles. Entende? Quem dá continuidade ao teu legado são os teus filhos. Então, investe neles, investe nos teus filhos. Invista também no seu casamento. Cuide do seu cônjuge. Separem tempos para vocês ficarem juntos a sós. De vez em quando é bom deixar o menino com o avô, com a avó, com a babá. E dar uma saída com esse homem, com essa mulher. É de Deus, não é? Sai juntos, os dois sozinhos, que criança é assim, amados. Criança quer atenção total. Não é isso, eu tenho 3 lá em casa. E aí o marido quase vira uma criança também. Porque se ele está falando comigo, os meninos interrompem, quase sempre interrompem. Eu falo, não vou falar mais não. Não consigo falar, os meninos sempre interrompem. 3, gente, 3 lá em casa, 3 meninos, um deles pequenininho ainda. Mas homem gosta de ter a nossa atenção, mulheres, não é? Então, se você percebe que o negócio está... A gente percebe, não é? A gente percebe se a coisa não está muito bem, poderia estar melhor. O negócio está meio frio. Mas percebeu qualquer coisa estranha? Se levanta. Não ficar assistindo, não. Já pensou se Joquebede ficasse assistindo, vendo a situação? Até hoje a gente não ouvia falar de Moisés. Mas ela percebeu o perigo e ela se levantou. Você percebeu o perigo? Percebeu um distanciamento, uma falta de conexão? Lembra do culto passado? Que a gente falou sobre conexão? Está percebendo? Meninos, hoje vocês vão ficar com titia, viu? Mas, amados, Deus vai levantar pessoas de confiança, não é? Com quem você possa deixar ali uma noite, um período de 2 horas, que você possa sair com o seu cônjuge e desfrutar ali os dois juntos. E ter um momento mais de vocês, um momento reservado. Viajem juntos, quando já puderem, as crianças já estiverem maiores. Tenham viagem só para vocês. Namorem muito, que é bom, faz bem. E aumenta a conexão. Lembra disso, não é? Então... Cuida da tua família, protege a sua família, tá certo? Vamos lá comigo, em 2 Reis, no capítulo 4. Segunda Reis. No capítulo 4, no versículo 1. Diz assim: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos, pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diga-me o que tens em casa.
Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestados a todos os vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Perdão. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passava ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém? Então nós vemos aqui, queridos, uma outra mulher que também viu a sua família em uma situação de perigo. Aqui o marido dela tinha morrido, tinha deixado ela com seus filhos e tinha deixado ela com algumas dívidas. Por conta das dívidas, os credores, não é, do seu marido foram até aquela casa, atrás do pagamento. Como ela não tinha dinheiro com o que pagar, eles disseram: nós vamos levar os seus filhos como escravos. Sabe, queridos, aquela mulher poderia ter ficado inerte, vendo aquela situação acontecer diante dela, os seus filhos sendo levados como escravos, mas, amados, ela não aceitou aquela situação. E ela se levanta e ela se posiciona. Sabe, amados, existem situações que nós não devemos aceitar na nossa casa. Existem situações que devem gerar uma revolta dentro de nós. O seu casamento sendo ameaçado, isso deve levantar uma revolta santa dentro de você. Os seus filhos sendo seduzidos pelo mundo, não é? E sendo envolvidos pelo mundo, isso deve levantar uma revolta santa dentro de nós. E aquela mulher, quer dizer, ela não aceita aquela situação em que os filhos dela estão quase sendo levados como escravos. E ela se levanta e ela se posiciona. Ela não sabia exatamente o que fazer. Vai haver situações em que nós não vamos saber o que fazer. Mas o que foi que ela fez? Ela foi atrás de ajuda. E ela foi pedir ajuda ao profeta. Naquela época, o profeta representava quase o próprio Deus. Sabe, queridos, que Deus tem a direção certa para te dar em cada situação? Talvez você tenha passado por uma situação difícil com um filho, com uma filha, com o seu cônjuge, na sua casa, na sua família, com seus pais. Não sei, uma situação financeira, nos seus negócios que está afetando sua família. Sabe, amados, que Deus ele tem a instrução certa para te dar. Então, nessa situação, aquela mulher ela não sabia o que fazer. Ela só sabia que ela não podia aceitar aquela situação. Amados, não tem nada melhor quando algo ruim está acontecendo do que quando a gente se revolta em relação àquilo. Enquanto a gente está aceitando aquela situação acontecendo, enquanto a gente está aceitando, muitas vezes o diabo atuando na nossa casa, atuando na nossa família, atuando no nosso casamento, atuando nas nossas finanças, a gente não faz nada. A gente vai deixando as coisas acontecerem. E é necessário, nessas situações, se levantar dentro de nós uma revolta santa, de nos posicionarmos e dizermos: não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus tem para a minha casa. Não é isso que Deus tem para os meus filhos. Não é isso que Deus tem para o meu casamento. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. E se levantar e se posicionar. Foi isso que aconteceu aqui com essa mulher. Eu estava assistindo um filme com os meus filhos, né, chamado Bola na Rede. De uma menina que ela era bem nerdzinha e ela gostava muito de ciências. E ela entra num ônibus errado, ao invés de ir para o acampamento de ciência, ela vai para o acampamento de futebol. E ela tem que ficar ali, as férias, né, naquele acampamento, e ela não sabia jogar nada de futebol. Ela ia chutar e ela não conseguia nem bater o pé na bola. E ela era muito humilhada por uma das outras meninas lá, né? Ela humilhava muito, e ela ia aceitando junto com as outras menininhas que também não sabiam jogar. E tem um momento no filme, amados, que aquela menina ela se levanta com ousadia e ela fala: se prepare para me encontrar, eu e a minha equipe, na final. E você vai nos ver ganhando o troféu.
E a menina diz, você deve estar muito doida, né? As suas coisinhas científicas devem ter mexido com a sua cabeça, porque vocês são tão ruins, vocês não têm nem condições de participar do campeonato. Ela disse, pois então você se prepare, porque você vai nos ver ganhando o troféu. E aquela menina, ela se levanta no filme, nesse momento, e quando a outra mocinha sai, as amigas dizem, você é louco, o que é que você falou? Ela disse, nós vamos ganhar, e a partir de agora nós vamos nos posicionar como vencedoras. E por causa daquela revolta, mas ela tem uma ideia científica de como a bola rola no ar. Ela passa isso para suas amigas, né? E no final elas realmente ganham aquele campeonato. Mas o que, é que eu estou dizendo? Ela era péssima em futebol, mas por causa de não aceitar aquela situação mais, tem um momento que ela diz, eu só não estava mais aguentando a humilhação dessa menina. Sabe que você precisa se levantar e dizer, eu não aguento mais a humilhação do diabo na minha vida? Eu não aguento mais essa humilhação do diabo na minha vida, me humilhando na minha vida financeira, me humilhando no meu casamento, me humilhando com os meus filhos. Eu não sei como vai ser, mas eu me levanto e me posiciono que isso vai acabar. Então, ela se levanta dessa forma e, de fato, ela consegue ter estratégias para mudar aquela situação, simplesmente por não mais aceitar aquela situação da forma que estava. E essa mulher aqui, que diz, ela vai até o profeta, ela pede ajuda, o profeta dá orientação para ela e ela segue a orientação profética, aquilo ali traz salvação para a sua casa. Deus tem instruções para te dar, que vão trazer salvação para a tua casa, salvação para a tua família, salvação para o teu casamento, salvação para os teus negócios. Amém? Glória a Deus. Vamos comigo, lá em Ruth, no capítulo 2. Ruth, capítulo 2, no versículo 1, diz assim, Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz, valente. No verso 2, certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi, permite que eu vá ao campo, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou e disse, vai, minha filha. Então, Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. No verso 5 diz assim, então Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu, esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sob o abrigo para recompensar as forças. Amém? Então aqui nós vemos Ruth. Se você lê o capítulo, se você lê o livro desde o início, você vai ver que Ruth era uma viúva que estava com a sua sogra também viúva. As duas saem de Moabe e retornam a Belém, aquela cidade ali onde as coisas estavam voltando a acontecer. E, queridos, não é, nós temos ali uma casa com duas viúvas. Não é? Naquela época, a mulher não tinha muito valor. O valor da mulher estava no homem. E Noemi tinha perdido seus 2 filhos, seu marido, e Ruth tinha perdido o seu marido. Então, é uma casa sem nenhuma mulher. Então, elas estavam numa situação bem difícil, numa situação bem complicada naquela época, uma situação realmente de falta, uma situação de miséria naquela família, naquela casa. Mas, amados, nós vemos aqui que Ruth, ela tem um posicionamento. Ela se levanta e ela diz, Noemi, eu posso ir cegar, eu posso ir colher espigas atrás dos ceifeiros e ir colhendo para que eu possa trazer para casa, para o nosso sustento. Você me permite ir? E Noemi fala, vai, minha filha, pode ir. A Bíblia diz que ela começa a colher espigas, a entrar em campos de outras pessoas, e as espigas que iam caindo, ela ia colhendo, ela ia colhendo. E a Bíblia fala que quando Boaz vê Ruth, ele pergunta, quem é aquela moça? E o capataz fala, é a moabita que veio com Noemi. Ela está em pé o dia todo trabalhando, ela não parou de trabalhar, ela só descansou um pouco ali, mas depois ela já voltou.
ao trabalho. Então, nós vemos aqui, queridos, em Ruth, o perfil de uma mulher que não aceitou também aquela situação pela qual ela estava vivendo. Ela se posicionou e ela fez alguma coisa. Diga, fez alguma coisa. Existem momentos em que aquilo que nós vamos fazer vai ser orar, vai ser jejuar, vai ser se consagrar, vai ser declarar, vai ser profetizar. Mas vai ter outros momentos que o que a gente vai precisar fazer é se levantar e botar a mão na massa em alguma coisa que Deus já tem colocado no teu coração. Veio uma inspiração divina sobre a vida de Ruth, de algo que ela poderia fazer. Parecia ser tão pequeno, parecia ser tão pouco, mas quando ela se levantou, não ficou parada, e se levantou para fazer algo em favor da sua família, que era ela e a sua sogra, mas a boa mão de Deus se moveu sobre ela e as portas se abriram. Porque se você continuar lendo a história, aquele homem, Boaz, se apaixona por Ruth, eles se casam, não é? E ela agora... Aquela mulher que começa só colhendo aquelas espigas, agora ela é a dona de toda aquela terra, ela é a dona de todo aquele território. Quem fez isso? O Senhor. Mas primeiro teve o quê? Um posicionamento. Gente, é tempo de nós nos levantarmos em favor da nossa família, em favor do bem-estar do nosso lar, do bem-estar da nossa casa. Existe mais de Deus para esse casamento, existe mais de Deus para essa relação entre pais e filhos, existe mais de Deus para a sua vida financeira, existe mais de Deus para os seus negócios. Às vezes você está aqui e você já tem passado por problemas familiares decorrentes de problemas financeiros. Sabe que um dos maiores problemas, um dos maiores questões que causam problemas familiares são problemas financeiros? Mas deixa eu te dizer, Deus te dá inspirações para você se levantar, se posicionar e essa situação ser mudada, essa situação ser transformada. Amém? Então tem coisas, queridos, que só depende de a gente o quê? Se posicionar. E dizer, não, a partir de hoje vai ser diferente. Eu lembro de quando nós fizemos quando nós começamos a fazer o carnê do Pérola, do projeto Pérola, que é o projeto social que a gente tem no presídio, muitas pessoas colocaram seus nomes para serem parceiras do projeto. E com um ano de projeto, nós quisemos honrar esses parceiros com camisas. Quem aqui chegou a pegar essa fase e ganhou as camisas? Não é? Eu faço parte dessa visão. Então, nós honramos os parceiros com os chinelinhos do projeto e com as camisas também. E eu lembro que a gente entrou em contato com cada parceiro, perguntando a numeração deles, né, de camisa e de sandalinha, para a gente poder fazer e dar esse brinde de agradecimento aos parceiros. E uma parceira em especial, ela falou assim, Leilane, não faz para mim, não, porque já tem um tempo que eu não estou contribuindo. Ela foi bem sincera, não é? Ela foi bem honesta, porque eu não sabia quem estava contribuindo ou não. Você pode contribuir pelo envelope cinza e eu não vou saber se você deixou de contribuir ou não. E ela falou assim, não precisa fazer para mim, não, porque eu não estou contribuindo. Hoje, atualmente, eu não estou podendo contribuir, mas eu vou poder. E sabe, queridos, aquilo me chamou a atenção, porque no site do projeto, se você quiser contribuir, tem lá um valor mínimo. Mas, para você se tornar parceiro, se você quiser contribuir no envelope cinza para o projeto, você tem essa opção também, você pode contribuir com o valor que Deus colocar no seu coração, com o valor que você pode. Mas me chamou a atenção o fato de aquela irmã não ter 5, 10 reais para poder contribuir com o projeto social. E eu sei que essa realidade dela é a realidade de muita gente. E, amado, se essa é a tua realidade, fica em paz, sabe? Não fica condenado com isso. Mas, queridos, eu vou falar agora, não só como pastora, mas como irmã em Cristo. Não ache isso normal. Você não ter 5 reais, 10 reais para abençoar uma pessoa, para ofertar num projeto, para ofertar na tua igreja, para ofertar na vida de um irmão. Amados, isso deve ser algo para nos causar uma revolta. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que nos ensina a aceitar tudo. Qualquer problema que você tenha, qualquer distúrbio maluco, se você achar que você é um cachorro e não gente, a gente tem que aceitar. Hoje em dia está assim. E já tem esse. O pastor Tassos Licurgo postou esses dias um vídeo de umas meninas com coleira imitando um cachorro, porque elas se sentiam como cachorro.
Ah, mas isso é um distúrbio que elas têm na mente dela e precisa ser tratado. Mas a gente vive numa sociedade que não pode tratar o problema, tem que aceitar o problema. Porque se você se oferecer para tratar o problema, você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo e tudo mais. Então, nesse aspecto financeiro também, a gente é ensinado a aceite, não é? E às vezes eu falo uma coisa dessa, aí a pessoa pode dizer, ai meu Deus, está me ofendendo. Não, mas não estou querendo ofender ninguém aqui. Eu só estou dizendo, minha gente, se eu chego num ponto que eu não tenho R$5 para ofertar em um projeto social, isso tem que me causar uma revolta. E eu tenho que dizer, Senhor, eu não aceito isso. Eu me posiciono, Pai, eu sei que o Senhor tem ideias, o Senhor tem inspirações, o Senhor me deu a mente de Cristo, o Senhor me deu o teu Espírito, eu sou abençoado, eu sou favorecido, tem alguma ideia para mim, Pai, eu tomo posse e eu vou fluir nisso. O Deus que deu ideias a Joquebede para ela proteger a família dela, o Deus que deu uma ideia à mulher que estava com os filhos quase sendo entregues para os credores, é o seu Deus, como deu ideias a ela, dá ideias a você também. Ele é o Deus que nos capacita a produzir riquezas. E sabe, queridos, que essa mulher, com a honestidade que ela teve de dizer, não me dê o brinde, porque hoje eu não estou podendo, mas eu vou poder. Ela se levantou, amados, e eu vi aquela mulher com um barrigão de todo tamanho, indo para a feira, indo para a Ceasa, comprando coisa para fazer quentinha para vender, porque era um dom e talento que Deus tinha dado para ela. Parecia ser algo pequeno, parecia ser algo que não supria, mas naquilo ali, Deus abriu outras portas para ela. Hoje ela não só é parceira do projeto, uma parceira forte, como hoje ela dá uma condição de vida excelente para os seus filhos. Hoje ela abençoa pessoas. Hoje ela chega assim e fala, pode fazer tal evento que eu vou cozinhar e eu não vou cobrar. É meu, é minha oferta para vocês. Mas sabe por quê? Porque ela decidiu se posicionar e não aceitar. Existem coisas, amados, que não são para serem aceitas. Existem coisas que devem gerar uma revolta santa em nós, para nos fazer nos levantar e nos posicionar e dizer, pera aí, na minha casa não, a partir de hoje vai ser diferente. Vai ser diferente no meu casamento, vai ser diferente na vida dos meus filhos, vai ser diferente na nossa vida espiritual, vai ser diferente a saúde aqui em casa. Praga alguma chegará à nossa tenda, nossos filhos são saudáveis. Vai ser diferente as finanças, amados. A Bíblia fala que José, por causa da bênção de Abraão que estava sobre ele, a Bíblia diz que as coisas de Potifar foram abençoadas. Agora veja, mas as coisas de um egípcio serem abençoadas porque estavam sendo cuidadas por um homem de Deus, quanto mais as coisas do próprio homem de Deus. Eu oro ao Senhor, Pai, as coisas de Potifar estavam prosperando por causa de José. Quanto mais eu hoje, que tenho a bênção sobre a minha vida. Aquilo que eu colocar nas mãos tem que prosperar. E a tua família vai prosperar. Levante-se hoje em favor da tua família. Essa é uma noite para te despertar. Te despertar, não aceitar mais determinadas situações, mas a se levantar, agarrar as inspirações que Deus tem para te dar e correr com essas inspirações. E você vai ver a boa mão do Senhor sobre a tua vida, fazendo o sobrenatural, fazendo aquilo que você não pode fazer, só porque você decidiu se posicionar. Amém? Você recebeu algo nessa noite? Glória a Deus. Eu queria o grupo de louvor aqui. Nós vamos orar. Fica de pé nessa hora. Aleluia. Se você estiver aqui com seus familiares, você pode ficar junto aí deles. Seu cônjuge, seus filhos. Não é? Se você estiver sozinho hoje, junta com algum irmão em Cristo, com alguma irmã. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar pelas famílias dessa igreja. Amém? Mesmo que você esteja hoje sozinho, sem a sua família aqui, mas eles serão alcançados por nossa oração. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, por essa palavra que veio, eu sei que veio diretamente do teu coração para nós nessa noite. Senhor, assim como Joquebede, assim como Ruth, assim como aquela mulher viúva,
nós nos levantamos hoje em favor da nossa família. Sim, Pai, nossa família é abençoada nessa terra. Nós vamos viver do melhor e nós vamos comer do melhor. Nós vamos desfrutar de um casamento abençoado. Um casamento céu na terra. Nós repreendemos toda ação maligna contra os casamentos aqui representados. No nome de Jesus. Todo espírito maligno de confusão, de contenda, de adultério, nós te paralisamos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos casamentos fortes e abençoados. Oramos, Pai, pelos filhos. Abençoamos essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. Em nome de Jesus, nós declaramos que não estamos criando filhos para o diabo, mas estamos criando filhos para o Senhor. E o teu propósito prevalecerá na vida deles. Pai, eu oro pelas finanças das famílias aqui presentes, pelos negócios, pelos empregos. Senhor, se o Senhor abençoava as coisas de Potifar por causa de José, quanto mais o Senhor não abençoará as coisas deles, aquilo que eles colocarem em suas mãos. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre eles, sobre os seus lares, sobre as suas famílias, em nome de Jesus. Que nessa tarde o teu Espírito possa nos posicionar, nos levantar por dentro, para que nos posicionemos da forma certa, em oração, em consagração, em declarações proféticas, mas também em ações, Pai. Em nome de Jesus, em ações, em defesa da nossa família, no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Vocês podem cantar a bênção? Aleluia. Vamos cantar essa canção. Declaro sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Contigo, é por ti, e de dia e de noite.
contigo, é por ti que a bênção se derrame até 1000 gerações da família de teus filhos e os filhos de teus filhos, que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Acredite, vai melhorar. Vai melhorar. Deus não trouxe você aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para ministrar profundamente ao teu coração nessa tarde. E o Espírito Santo já está movendo dentro de você. E você já está se posicionando por dentro em áreas da tua vida. O teu casamento não vai acabar. Os teus filhos não vão se perder. Os teus negócios não vão falir. Em nome de Jesus, não vai haver mais falta. Não vai haver mais falta. Oh, a bênção do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre tudo que você colocar nas mãos. Você é abençoado. Você é abençoado. Levante-se e posicione-se em favor da tua casa. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós nos levantamos, nós nos posicionamos para viver a tua perfeita vontade, para viver os teus planos para a nossa casa, para a nossa família. Oh, os nossos filhos vão crescer, vão avançar, vão correr a tua carreira, vão cumprir os teus propósitos, vão além do que nós fomos. Em nome de Jesus, o nosso casamento é abençoado nessa terra. Oh, o nosso trabalho, os nossos negócios, eu declaro sobre eles ideias de rendas extras, ideias de rendas extras. Em nome de Jesus, homens e mulheres posicionados, determinados a viverem o melhor do Senhor nessa terra, nos seus lares, nas suas famílias, em nome de Jesus. É isso que eu declaro, Pai, sobre cada homem, sobre cada mulher, cada jovem aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. E você jovem que está aqui, às vezes você está na casa dos seus pais, você também tem um papel importante nessa família. As duas mulheres acerca das quais nós falamos, os seus filhos foram parceiros para o bem-estar daquela casa. A filha de Joquebede estava ali, vendo o que estava acontecendo com seu irmão. Os outros filhos ali ajudando a sua mãe no azeite. Quem disse esse negócio de que filho é para dar trabalho, adolescente é para dar trabalho? Deus chamou você para ser uma bênção nessa casa, para ser uma bênção nessa família e contribuir ativamente com o bem-estar desse lar. Chega disso, de adolescente trazendo mal-estar para suas casas. Não, você foi chamado para contribuir ativamente para o bem-estar dessa casa. Oh, e essa palavra é para você também. Às vezes um adolescente chega num culto como esse e fala: eu não sou casado ainda, essa palavra não é para mim. Pois então, é para você também.
Miriam estava lá, ó, adolescentezinha ainda, pequenininha ainda. Eu vou contribuir com o posicionamento da minha mãe. Eu vou ajudar, eu vou atrás, eu vou ver o que vai acontecer. Ela fez tudo, organizou tudo, fez o negócio todo acontecer. Deus chamou vocês para isso. Eu vejo a Deus levantando adolescentes com ideias nas suas casas, ideias que vão ajudar os seus pais. Está quebrado isso de adolescentes levantando para causar só mal-estar na sua família. Aqui nessa igreja não. Vocês são abençoados. Vocês são jovens e adolescentes abençoados, que vão fazer a diferença nas suas casas, nas suas famílias, em nome de Jesus. Aleluia. Deus chamou famílias. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. É junto, é unido, todo mundo colaborando com o bem-estar dessa casa. E aí o negócio dá certo, né não, Mara? Aí os meninos todos já envolvidos. Uma família ministerial, uma família abençoada. E é assim que vai ser na tua casa também. Em nome de Jesus. Amém.